capítulo 1, ele começa a dar testemunho, a falar e a dizer: no princípio ele era um verbo, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida foi transmitida em luz aos homens. Isto era o que dizia João, capítulo 1 do seu Evangelho. Aí estava o poder de Deus diante de Jairo. Aí estava a glória de Deus. Porque a glória de Deus estava ali, porque estava Jesus na sua palavra. Estava Jesus e a mensagem que liberta. Podemos dizer que a glória de Deus está neste lugar. Que alguém aceite ou que alguém não aceite, mas aqueles são a luz da palavra de Deus. Jairo estava diante do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Aquele a quem a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o Papa tem que se converter, senão ele é quem vai, meu querido. Aí está a loucura de quem não conhece a palavra de Deus. É tanto que ele já falou que Maria não salva, mas eles não observam a palavra de Deus. Enganaram as pessoas tantos anos, mas agora viu que já não dá mais, porque a palavra de Deus ela tem que ser entendida, e nós temos pregado e mostrado que ela não é redentora de nada, mas ela deu a luz ao Redentor, e esta é a verdade de Deus, e nós provamos dentro da palavra de Deus. Aleluia! Então Jairo está diante do Todo-Poderoso. Atos 4,12, a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E a ele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Deus. O rapaz passou aqui agora e falou que se a gente não crê no Papa não é salvo. Meus queridos, é muita loucura na terra. Pessoas que estão na loucura do dinheiro, pessoas que estão na loucura da sabedoria, pessoas que estão na loucura da riqueza, na loucura do orgulho, no orgulho do desprezo da palavra de Deus. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus ele vai até a casa de Jairo. Mas quando ele chega ali, meus prezados, ele encontra uma multidão de pessoas que estão ali chorando e se lamentando. Se lamentando por quê, pregador? Porque a filha única de Jairo, ela havia morrido. Ele pode trazer de volta a vida. Existem duas cidades que esperam o ser humano. Uma cidade de luz chamada céu e uma cidade de escuridão chamada inferno. Eu sou as duas cidades. O próprio Deus criou os céus para os obedientes à sua palavra, como também criou o inferno para os desobedientes à sua palavra. Como aqui na terra nós temos igrejas para socorrer aqueles que querem aprender a palavra de Deus, digamos,
bons, os inteligentes, e vimos as grandes prisões para manter encarcerados os desobedientes à lei da terra, à lei dos homens. Assim é, meus queridos, a palavra de Deus. Aqueles que não querem a Deus têm uma cidade da escuridade. Lá não há luz, lá só há choro, só há gemido, sofrimento. A Bíblia diz: mas Jairo estava confiado ou confiante em Jesus. Ele sabia que Jesus, indo à sua casa, a sua filha voltaria a viver. Porque é o que disse Jesus para Jairo: não temas, crê, ela não está morta. E a Bíblia diz: quando chegam lá, está o desespero, está a multidão chorando e lamentando. E a Bíblia diz que quando Jesus entra por aquela porta, ele consola aquelas pessoas. Ele diz para elas: não chore, porque a menina não está morta, a menina está somente dormindo. A palavra de Deus diz que aquela multidão riam-se de Jesus. Meus queridos, quando o ser humano ele não crê no poder de Deus, ele não compreende que Jesus é a autoridade maior nos céus e na terra. Ele não quer obedecer a palavra de Deus. E ele imagina que vai chegar no céu no meio de todo esse engano que a terra oferece. E a Bíblia diz que Jesus, no meio daquela bagunça de zombadores, nós vemos isso aqui quando pregamos em muitas cidades, em muitos estados, por que não dizer em outros países, pessoas que passam meneando, sorrindo, pessoas que estão interessadas em conhecer as belezas dos países, das cidades, e não se voltam para a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus entra, ele vai àquele quarto onde tinham colocado aquela garota de 12 anos, e ele tão somente pega na mão daquela menina e ordena que ela se levante. E aquela jovem, ela se levanta, e Jesus toma aquela garota e entrega aos seus pais e ordena que eles dêem comida. Meus prezados amigos, este Deus que nós pregamos e anunciamos, Ele é o único Salvador. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Já frisei, vou frisar a segunda vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os seres humanos que ele venha a ser salvo. Porque alguém cria tanto nome na terra. Se a palavra de Deus é a verdade, foi isto que o Papa Francisco frisou, justamente este versículo, quando ele diz que Maria não é corredentora. Traduzir a palavra corredentora ou corredentor é alguém que toma a culpa de outra pessoa para si e tem domínio sobre a situação. Jesus é o corredentor e Maria não. Foi isto que disse o Papa Francisco. De tanto nós clamar, pregar, gritar nas ruas e dizer que Jesus é o Redentor unicamente, Ele é o Salvador e não há outro. Meus prezados amigos, a casa de Jairo estava vivendo um momento de tristeza, momento de angústia, mas aparece Jesus. Quando Jesus aparece, ali aparece
aparece nova vida, ali aparece alegria. Quando Jesus chega em um coração, aí há mudanças de vida, aí há transformação. Mas o engraçado, meus queridos, o interessante é que o Espírito de Deus, que está regendo hoje na terra, é o mesmo Espírito de Cristo Jesus.